Meus caros irmãos, hoje então nós estamos celebrando a Epifania de Nosso Senhor. Epifania quer dizer manifestação. É o mistério da manifestação do Senhor, manifestação da sua divindade. Quando os magos vão até Belém e encontram Jesus, Jesus manifesta ali para eles a sua divindade. Eles reconhecem em Jesus, não qualquer menino, mas o Filho de Deus que se encarnou e que nasceu, nosso Senhor, o Salvador. É por isso que eles ajoelham e adoram. E quando eles adoram Jesus, Jesus manifesta então para aqueles homens pagãos que Ele é Deus. E hoje então nós celebramos esta manifestação da divindade de nosso Senhor. Meus caros irmãos, hoje no Evangelho de São Mateus narra para nós este acontecimento. Os magos que seguindo uma estrela foram até aquela luz que tinha nascido na escuridão desse mundo, foram até Jesus. São Mateus fala que esses três magos, conhecidos pela tradição como Melquior, Gaspar e Baltazar, homens pagãos, conhecendo os astros, eles viram uma estrela diferente no céu e segundo as profecias, e de modo especial no livro dos Números, diz que uma profecia da Bíblia, que quando aparecesse uma estrela diferente no céu, era sinal do nascimento de um novo rei, o rei dos judeus. Eles então foram seguindo essa estrela. E nós podemos imaginar, aqueles homens imaginaram, nasceu um novo rei, o rei dos judeus. Então eles foram até Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, eles não imaginavam que Jesus iria nascer numa pobre casinha, numa gruta, num presépio, mas sim no grande palácio. É por isso que eles erram o caminho. É por isso que eles vão até o palácio do rei Herodes. Como depois São João vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram, nós vemos que tanto Herodes, até mesmo como os príncipes dos sacerdotes, os escribas, nem estavam esperando naquele momento o nascimento de um novo rei, de um Messias. Até eles ficaram surpresos. Então Herodes manda chamar os escribas. Os escribas eram aqueles homens estudiosos que sabiam bem a Sagrada Escritura. Então indaga a eles quando e onde iria nascer o Messias. Ele descobre então que seria em Belém. Interessante que Herodes chama secretamente aqueles magos e fala com eles: quando vocês acharem o menino, volta aqui e me conta, para que eu também possa ir e adorá-lo. Nós sabemos que Herodes não queria adorar o menino, não queria adorar Jesus, mas sim, ele ficou com medo. Ele sendo o rei, nasceu um novo rei, logo esse rei que acabou de nascer, um dia vai tomar o meu trono. E é por isso que, quando ele descobrir que os magos não voltou para avisar a ele, ele vai mandar então exterminar toda criança até 2 anos de idade, porque com certeza no meio dessas crianças vai estar o menino, o rei, nosso Senhor. Mas, meus caros irmãos, primeiramente, nós vemos que os magos seguem uma luz, a luz da estrela. E aqui interessante, nós vemos a disposição desses homens pagãos, quando descobrem aquele novo astro, aquela nova luz, aquela nova profecias, eles deixam tudo
arriscam-se tudo e vão em busca daquele grande acontecimento. Primeiramente, eles são seguidos por uma luz, a luz da estrela. E quando eles chegam então em Jerusalém, Herodes chama ali os escribas e através de uma outra luz, a luz da Sagrada Escritura, ele descobre aonde que o menino deveria nascer, que em Belém. Essa luz da estrela, nós podemos indicar aqui, é a luz que Deus coloca dentro do nosso coração. É a luz que Deus vai iluminando toda a nossa vida. Nós devemos sempre ser deixados, ser guiados, por essa luz. A luz de Deus, a luz de Cristo. Que veio na escuridão do mundo, iluminar o mundo, veio na escuridão da nossa alma, iluminar a nossa alma com a sua graça. Depois também eles são iluminados por uma outra luz, a luz da verdade, a luz da Sagrada Escritura. E eles também deixam ser guiados por essa luz e seguem o ensinamento daquela luz, da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, e vão até Belém. Nós devemos ser guiados também pela luz da palavra de Deus, pela Sagrada Escritura, pelo Evangelho, pela doutrina que nós aprendemos na igreja, pelos ensinamentos dos papas, dos bispos, do nosso papa, dos bispos, dos padres. Nós devemos ser guiados também por essa luz e confiar que é a verdade, que é a palavra de Deus. E quando eles chegam então em Belém, ali eles encontram um menino. Enquanto o menino não em um palácio, não em um berço de ouro, mas sim num presépio, numa casinha, num curralzinho, E ali eles encontram o menino e o adoram. Meus caros irmãos, neste caminho que eles vão até Belém, eles são guiados por uma luz. O apóstolo São João, ele escreve na sua primeira epístola, ele diz que Deus é luz e nele não há trevas. E mais adiante ele vai dizer que Deus é amor. A luz que surgiu no Natal, que há pouco tempo nós estávamos celebrando o nascimento de Jesus, que hoje se manifesta aos povos, é o amor de Deus, revelado na pessoa do Verbo encarnado. A luz que guiou aqueles homens é a luz do amor de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. Cristo, meus caros irmãos, é a luz que acende na noite do mundo e atrai a si todos os povos da terra. Essa luz encarnou na nossa história, iluminou os caminhos dos homens, conduziu-os ao encontro da salvação, da vida definitiva. É essa luz que nós devemos também seguir, a luz de Cristo, a luz do amor de Deus, que se fez carne, que habitou no meio de nós, que deu a sua vida por nós e que também requer de nós que nós possamos dar a nossa vida a Deus. Totalmente. E aqueles homens, ao encontrar aquela luz, eles não fazem outra coisa senão reconhecer ali o Messias, o Cristo, o Salvador. E diante daquele achado, diante daquele reconhecimento da divindade de Jesus, eles adoram nosso Senhor. E ao adorar a Jesus, eles não vão de mãos vazias. Eles levam também para nosso Senhor presentes. Leva ouro, significando assim a realeza de Jesus. Jesus, ele é rei. Leva também a nosso Senhor o incenso. Sempre quando o sacerdote, numa missa solene ou na adoração ao Santíssimo,
ele sempre oferece incenso também para a divindade, para Deus. Coloca o incenso no turíbulo e incensa ao Senhor sacramentado. O incenso significa essa divindade. Eles oferecem o incenso reconhecendo que naquele menino está ali o Messias, está ali Deus. E eles oferecem também a mirra. A mirra que vai ser depois usado no momento que vão enterrar Jesus. Vão passar a mirra no seu corpo, mostrando assim também que Jesus, ele é homem e vai morrer. Meus caros irmãos, diante desse caminho que os magos fizeram, seguindo aquela luz, a luz da estrela, a luz da palavra de Deus, eles encontraram o menino, encontraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus, eles reconheceram que aquele menino era o Messias, era Deus. E aqui está meio que o ponto-chave da caminhada vocacional de cada um de nós. Quando eles encontraram o menino, a atitude que eles tiveram não foi de voltar novamente a Jerusalém para avisar Herodes. Mas o evangelista narra para nós que eles, em sonho, foi revelado por Deus que eles deveriam ir por um outro caminho e não voltar a Herodes. E eles foram. Esse retorno para o outro caminho significa também o nosso retorno. O caminho que nós devemos fazer depois que nós encontramos Cristo. Se nós estamos andando por um caminho errado, quando nós encontramos Cristo, quando nós encontramos a luz que vai iluminar a escuridão da nossa alma, nós não podemos voltar para o mesmo caminho. Nós não podemos ficar no mesmo caminho ou naquele pecado. Nós temos que ter esta conversão, mudar de direção, mudar de caminho, buscar seguir a nosso Senhor. Meus caros irmãos, os magos, eles entenderam que aquela peregrinação que eles fizeram até encontrar Cristo, aquela caminhada que eles fizeram até encontrar o Messias, essa caminhada deve continuar, mas não pelo mesmo caminho. Agora por um outro caminho, e um caminho interior, agora dentro de si, dentro da alma. É o que nós devemos fazer também, meus caros irmãos. Nós devemos, ao encontrar Cristo, se nós estamos hoje aqui dentro da igreja, rezando, participando dessa Santa Missa, é sinal que nós estamos com Cristo. Mas esse sinal não pode ser apenas exterior, deve ser interior. E ao começar esse novo ano, nós devemos buscar viver esse ano com Cristo, caminhar com nosso Senhor. Se no ano passado nós estávamos em caminho distante de Cristo, é o momento de permanecermos com Cristo, de andarmos sempre com Cristo. São Bento, ele dizia assim, ele exortava os monges, nada antepor ao amor de Cristo. Quando São Bento indica que nós devemos dar sempre, quando São Bento fala isso, ele quer dizer que nós devemos sempre dar prioridade às coisas de Deus. Quando ele fala nada antepor, ele está dizendo, nós não podemos colocar nada entre Deus e nós. Nós não podemos colocar nada no meio. Nós não podemos construir um muro entre Deus e nós. Mas nós devemos sempre dar prioridade a Deus. O amor de Cristo deveria ser a nossa meta, o nosso caminho, a nossa certeza, a nossa busca, o nosso conforto. Meus caros irmãos, que nesse dia nós possamos fazer essa caminhada que os magos fizeram. Que nós possamos sempre seguir a luz de Cristo e a Sagrada Escritura. E ao encontrarmos Cristo, nós possamos adorar Jesus. A nossa adoração quer dizer o nosso reconhecimento que Ele
é Deus. E se Ele é Deus, isso requer de mim uma mudança. Requer de cada um de nós uma conversão, uma mudança de direção e que nós possamos caminhar com Cristo. Os magos chegaram até Cristo sem essa luz, mas depois que eles saíram de Cristo, eles saíram levando a luz que é Cristo, e aquela luz iluminou toda a vida deles. Se antes eles foram conduzidos por uma luz, a luz da estrela, depois a caminhada deles continuaram sendo guiada por uma luz, mas a luz de Cristo, a luz de nosso Senhor. Que em toda a nossa vida, de modo muito especial, nesse ano, nós possamos ser guiados também por essa luz, a luz de Cristo. Nós possamos adorar Jesus, reconhecer Jesus, que Ele é Deus e que Ele é a razão de toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.